Salve, salve. E que a paz do Senhor seja com todos presentes aqui nesta manhã. Amém. Amém. Irmãos, a pergunta que o irmão André fez aqui, os irmãos lembram, o que pode enganar mais a gente? O que mais nos engana? O que mais tem poder para nos enganar? Pode responder. Satanás? Também. Também. Aparências. É o quê? Aparências. Aparências também. Mas tem uma coisa que tem o poder de enganar, tem um poder enfeitiçante, como nada mais tem. Se chama o Pecado. O pecado. Já existem, já li diversos artigos, até livros, com título assim, o engano do pecado. Não existe nada tão poderoso para enganar o homem como o pecado. Pessoas que falavam, olha, eu jamais vou fazer aquilo, não faço aquilo nunca, aquilo nunca passa pela minha cabeça fazer aquilo. E de pouco a pouco chega um dia você vê essa pessoa praticando aquilo. Tem um ditado que diz que o pecado, geralmente ele leva para a gente, ele nos leva bem mais longe do que nós imaginávamos, do que nós queríamos. Às vezes não queríamos ir tanto longe, ele nos leva para bem mais longe. E chegando lá, ele também faz com que nós permaneçamos por mais tempo do que nós imaginaríamos, né? Nós queríamos ficar. Isso acontece. Alguém fala, olha, eu não quero ir naquele lugar eu não gosto. Mas alguém insiste, vamos. Tá bom, mas eu vou ficar um pouquinho só. E você acaba chegando naquele lugar, você vai um pouco mais ainda, adentra mais, e para voltar demora. Por que isso? Porque o pecado ele engana, ele tem o poder de enganar, ele é sedutor. Irmãos, o pecado ele engana qualquer um, ele engana pessoas sábias. Na Bíblia, a Bíblia está repleta de personagens que foram enganados pelo pecado, pessoas que a gente imagina, a gente fica pensando, como que essa pessoa conseguiu cair nessa armadilha? Fala do homem que foi o homem mais sábio do mundo, né? Salomão foi o homem mais sábio do mundo, dizem que antes dele e mesmo depois dele não haverá homem mais sábio do que Salomão. E nem tanto Salomão foi enganado. Salomão era o homem mais sábio. Ele mesmo falou, lá em Eclesiastes 2:9, o que ele diz? Vamos você ver aqui, bem interessante, o que foi escrito lá em Eclesiastes 2:9. Olha, assim me engrandeci, me tornei mais rico do que todos os que ouvem o quê? Antes de mim, em Jerusalém. E perseverou também comigo que a minha sabedoria. E realmente ele era um homem sábio. Agora imagina um homem que chegou a falar com Deus, né? Chegou a falar com Deus praticamente cara a cara. Ele fez aquela oração quando na dedicação do templo, e a nuvem da presença de Deus estava ali presente. Ele viu Deus, ele esteve com Deus em sonho, e Deus falou com ele, pede alguma coisa. Interessante que Salomão, a gente acha interessante isso, porque hoje em dia muitas pessoas falam, olha, se fosse eu ia pedir, as pessoas às vezes não chegam a falar, mas pensam, eu pediria dinheiro, pediria riqueza. E Salomão pediu sabedoria, ele sabia que foi Deus que teve naquele sonho com ele. Deus falou com ele em sonho. Agora imagina só uma pessoa que conhecia Deus, né? Conhecia Deus assim mesmo, pela convivência. É tanto que ele sabia que foi Deus que deu sabedoria a ele, que logo quando ele chegou no reinado, ele teve ali uma questão, que foi uma questão muito difícil. Até hoje essa questão, há pessoas que admiram daquela sabedoria de Salomão em resolver aquele problema, aquela questão daquelas duas mulheres, que uma dormiu em cima do seu filho e matou, e que no outro dia trocou que ia ficar com o filho da outra. É algo difícil, não é, de resolver? Porque a pessoa chega aqui e fala, olha, essa aqui é meu filho. Não, essa aqui foi ela que matou. Ela matou dela, dormiu em cima e a pessoa não conhecia, Salomão não conhecia nenhuma das duas. Não tinha teste de ADN, né? Não tinha também, exatamente. E algo que era para ser resolvido na hora. Até hoje as pessoas admiram.
E ele falou, então, vamos aqui, vamos matar então e vai dividir e dar uma para cada um. Aí ele teve uma ideia uma ideia fantástica, genial, que na realidade sabemos que não foi dele. Ele era sábio, sim, mas quem deu a sabedoria a ele foi Deus. Foi Deus. Até hoje tem pessoas que admiram. E depois nós imaginamos que uma pessoa dessa como Salomão, que conhecia Deus, sabia que foi Deus que deu tudo para ele, deu sabedoria, deu riqueza, ele vai virar as costas para Deus e vai adorar o quê? Adorar um pedaço de madeira, adorar um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, de barro. Já imaginou? Nós pensamos assim, a pessoa devia estar fora de si. É uma pessoa maluca, uma pessoa tola. E realmente é isso, o pecado ele faz com que a pessoa se torne, o pecado se torna tolo. Aquele que agarra o pecado, aquele que pratica o pecado, chega a um ponto. Já ouviu pessoas falar assim, olha, não acredito que eu fiz aquilo. Pessoas que uma certa, que conheceu a palavra, conheceu a verdade, quando deixou a verdade, que foi para o mundo e praticou muitas coisas, quando ele volta, ele começa a pensar, mas eu não acredito que eu fiz uma coisa daquela, eu não acredito. Que o pecado realmente tem esse poder sedutor. Uma vez alguém falou, olha, as pessoas, elas continuam no pecado muitas das vezes, até porque na hora que ela pratica o pecado, não vê uma punição em cima dela, na mesma hora, porque Deus é misericordioso, se punisse a pessoa imediatamente, e essa questão de não punir a pessoa imediatamente, aquilo dá uma força maior para a pessoa. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, olha, o pecado, a pessoa, quando pratica o pecado, que a gente levou a melhor, a gente se sente até mais forte, a gente se sente até mais poderoso. Olha, então não aconteceu aquilo que eu achei que ia acontecer, então e a pessoa vai, o que? Adentrando mais no pecado. Mas aquilo é um engano do pecado, é arte de enganar. O que aconteceu com Sansão? Sansão era o homem, foi o homem o quê? Ele foi o homem mais forte do mundo, ele foi um homem escolhido por Deus também, era um homem peculiar. E Deus falou, antes de Sansão nascer, já temos a recomendação para os seus pais, olha, Sansão vai ser uma pessoa diferente, vai ser assim. Ele não pode comer isso, não vai beber isso, o cabelo dele vai ser dessa forma, ele tem uma criação diferente, porque ele vai ser um homem diferente, ele vai ser um juiz, ele vai ser um homem totalmente diferente. E realmente ele foi diferente. Já imaginou uma pessoa arrancar um portão com 5 toneladas, 5.000 quilos? Um homem para pegar 1.000 quilos é difícil, não consegue pegar 500. Imagina 5.000 quilos, 5 toneladas, e pegar aqui e colocar nas costas. E falou, ele não é uma pessoa, ele não pode tomar vinho também. Ele vai casar com uma pessoa da própria nacionalidade dele, do seu povo, judeu. E Sansão, o que acontece? Ele sabia tudo isso, ele sabia, é tanto que ele sabia que a força dele vinha de Deus, e ele começou a andar ali pelos caminhos ali, tortuosos, caminhos que Deus falou, não pode andar nesse caminho. Ele começou a visitar o quê? As outras nações. Eu imagino que um dia ele estava ali, em alguma festa, alguém, o pessoal tomando ali um vinho, alguma bebida, e ofereceu para ele. E ele relutou bastante, eu não posso tomar isso porque eu sou um nazireu de Deus, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um ungido de Deus, eu não posso. Eu imagino que na mente dele ficou aquele conflito. Mas ele bebeu, não bebeu? Sansão? Bebeu. E eu imagino que o primeiro gole que ele deu, ele poderia estar na mente dele, olha, assim que eu beber, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo, pode até ser que eu morra. Mas ele deu aquele primeiro gole e não morreu. E às vezes até sentiu um pouco mais forte. Sentiu animado, sentiu mais animado. E ele começou a frequentar aquelas festas e até então não acontecia nada com ele, nada de errado, nada de mal, nada de ruim. Começou a namorar também com aquelas outras mulheres. E é assim que o pecado faz, ele vai assim, encorajando as pessoas, vai encorajando a gente, vai enfeitiçando, ao ponto de a gente imaginar que, olha, isso aqui que é o certo, o outro que é o errado. Chamar o doce de amargo, o amargo de doce. Esse é o poder do pecado. O pecado ele é enfeitiçante, ele enfeitiça, ele engana. Eu lembro de um irmão lá no Brasil, que ele era muito contra a televisão, e ele falou, olha, a televisão é uma coisa do inimigo, é uma coisa do Satanás mesmo, é uma coisa que eu não, na minha casa nunca vai entrar televisão, e realmente ele não via essa televisão. Ele tinha um neto, e o neto dele às vezes, ele pegava o neto dele assim, contemplando a televisão, assistindo, e
tirava o neto dele, às vezes dava uma surra também dele. Mas é que o vizinho dele, ele tinha um filho já grande, já casado, não era da igreja. Acho que só foi quando era criança, mas depois casou, não era mais da igreja. Esse filho dele tinha televisão. E ele de vez em quando passava, eu morava no fundo da casa dele, no quintal, e de vez em quando ele passava na frente, estava a televisão ligada, ele passava, só olhava assim, ia ver. E passava, olhava. Um dia eu chego, ele já está bem encostado na porta ali, quando ele assistindo ali a televisão. E eu pensei, mas como é que pode? Eu não acredito que o irmão está. Como é que pode? E realmente, irmãos, ele é enfeitiçante, o pecado, ele engana. O pecado, ele engana. O pecado, ele nos engana. O pecado também nos torna, como já falei aqui, nos torna tolo. Uma coisa que nós não podemos é transigir com o pecado. Tem um ditado lá no Brasil, que deve ter aqui também, que quem briga com fogo, o que acontece? Não devemos brincar com fogo porque queima. Se brincar com fogo, queima. E é o que acontece também com o pecado. Não devemos brincar com o pecado. Tem uma lenda que tinha um homem que ele é comparado como o pecado, ele tinha uma cobra, e essa cobra era ensinada, essa cobra ficava ali no pescoço dele, e ele fazia aquele espetáculo ali, né, na praça para todo mundo, e ele fazia assim, estourava o dedo, a cobra pegava e desenrolava. E teve um belo dia que a cobra no pescoço dele enrolou, ele fazia assim, ela em vez de desenrolar, ela apertava um pouco mais. E ele, assim ela apertava um pouco mais. E os irmãos já sabem o final, o que foi que aconteceu. Por quê? Porque, irmãos, o pecado ele é traiçoeiro. Na realidade, o pecado, o que ele quer fazer conosco? O pecado, ele quer somente nos destruir. O pecado, ele quer destruir. E todo aquele que se agarrar ao pecado e não deixar o pecado, vai ser destruído. Foi o versículo, texto básico, introdutório, que foi lido aqui, que André leu, que o próprio Salomão também falou, né, que está em Provérbios 5:22. O que foi? Os irmãos lembram? Os irmãos lembram? Vamos ler aqui, olha. O que foi que o próprio Salomão falou? Está em Provérbios 5:22, é isso mesmo? Diz aqui mesmo? Olha, quanto ao ímpio, as suas próprias o quê? As suas próprias iniquidades O prenderão. As suas próprias iniquidades o quê? O O prenderão. E pelas cordas dos seus pecados serão o quê? Serão detidos. Ele prende. Se nós não desvencilharmos do pecado, aquele que não desvencilhar do pecado, o pecado destrói ele. Uma vez um fazendeiro, eu acho interessante, um fazendeiro lá nos Estados Unidos, ele andando ali pelo campo dele, e ele viu uma águia voando, e a águia deu um voo muito rasante, e ele percebeu que essa águia desceu para a terra, voou rasante, subiu de novo, mas ela começou a se bater lá em cima e caiu, e ele não entendeu, ele foi lá próximo para ver, perto, e quando chegou lá, ela estava com um furo, uma mordida muito forte assim na garra, e tinha perto dela assim um animal, conhece um animal chamado adoninha? Aqui no Portugal chama adoninha também, né? O cara pegou e desceu, pegou esse animal, a adoninha, e a adoninha pegou e cravou aqui nela, né? Mas ela também cravou a unha no animal e não quis soltar. E não soltava. E com aquilo, o que acontece? O animal pegou e matou. Se ela soltasse o animal queria mesmo era se desprender dela, soltasse, talvez ela teria ficado livre. Mas ela morreu agarrada, e é isso que acontece com o pecado. O pecado, ele, se nós não desvencilharmos dele, não só separarmos dele, o que acontece com ele? Ele nos destrói. Ele nos destrói. Se os irmãos for lendo a Bíblia, lendo os relatos bíblicos, as histórias, nós vemos todos os personagens ali que não desprenderam do pecado, o final deles foram trágicos. Os irmãos veem ali que de todo, Cristo teve 12 discípulos, desses 12 discípulos teve um que não se desprendeu do pecado. O final dele foi muito trágico. E Cristo andou com ele ali até no último momento para que ele se desprendesse do pecado, mas ele não se desprendeu. E o final dele foi terrível, foi triste.
pecado tem que ser despachado. Eu lembro que meu pai contava uma história, eu acho interessante, de um comandante de um grande navio, e um dia ele ia fazer uma viagem, esse navio ia zarpar. E ali chegou uma pessoa, esse comandante, olha, eu preciso que você leve para mim essa mercadoria, e eu vou te pagar X. E era uma mercadoria que era ilícita, e o comandante falou, não, eu não posso levar isso. Ele, não, mas eu te dou X, ele dobrou a proposta para ele. Ele, não, mas eu não posso. E ele saiu, voltou novamente, essa pessoa, com uma nova proposta, mais tentadora ainda, para o comandante, olha, eu vou te pagar X. O comandante falou, já, eu falei que eu não posso. E aí, irmão, ele multiplicou, pagou 5 vezes mais. O comandante pegou e puxou da arma e botou a arma na cara dele, no revólver, e falou, olha, sai da minha frente agora, porque senão eu te mato. Porque se ele continuasse ali, o comandante não fizesse isso, ele ia acabar o quê? Ele ia cedendo. E é assim que devemos fazer com o pecado. O pecado, nós não devemos transigir, não podemos transigir com o pecado. Agora, irmãos, e por que nós pecamos? Se nós sabemos que o pecado ele só nos acarreta problema, angústia, infelicidade, por que nós pecamos? Porque se eu perguntar aqui para todo mundo aqui, vocês querem pecar? A partir de hoje, quem quer deixar de pecar? Quem quer? Todo mundo vai querer levantar a mão. Todo mundo. E por que não deixa? Por que peca? Uma vez eu ouvi alguém falar assim, o pecado ele é gostoso. O pecado ele é gostoso. Ele não é bom, mas ele é gostoso, porque se ele não fosse gostoso, as pessoas não pecavam. Bom ele não é. Em via de regra, as coisas gostosas não são coisas boas, né? Para a saúde. Geralmente as coisas que são boas para a saúde, elas não são tão gostosas, né? E o pecado, o homem gosta dele por quê? Porque ele é gostoso. Mas ele faz mal. O pecado é como, está escrito na Bíblia mesmo, o pecado é como quando você coloca ele na boca, é como se fosse colocar um favo de mel na boca, muito doce, né? Mas aí passa ali um certo tempo, aquele favo de mel já transforma como se fosse pegar um punhado de areia e jogar na boca. Os irmãos conhecem essa areia bem grossa, tem certas praias que a areia é grossa. Imagina aquele tanto um punhado de areia aqui entre os dentes, como que é? Aquilo é terrível. E é mais ou menos assim o pecado. No princípio ele é doce e no final ele se torna dessa forma, né? Irmãos, por que nós pecamos? Nós sabemos que o maior prejudicado somos nós. O pecado ele prejudica praticamente a todos, né? A todos. Mas o mais prejudicado mesmo é quem? Somos nós mesmos. É a própria pessoa. Que é o maior prejudicado. E como nós falamos, vimos pessoas inteligentes, pessoas sábias. E por não desvencilhar do pecado, se torna o quê? Se torna pessoas tolas. O que nós devemos fazer então, irmão? Nós devemos fazer o que então para não livrarmos do pecado? Devemos nos achegar a quem? A Cristo. Nós devemos pedir a Cristo, pedir a Deus com sinceridade. Como Davi fez, porque os irmãos imaginam que Davi gostava do pecado ou não gostava? Ele gostava do pecado. Mas ele sabia que o pecado não era bom, ou ele se sentia angustiado, como nós também, quando pecamos, nós ficamos angustiados, sentimos mal, ficamos com remorso. E Davi, o que ele pediu para Deus? Senhor, faz o que comigo? Cria em mim o quê? Olha, muda o meu rosto, cria meu coração puro, transforma-me. Irmãos, o que Deus mais está querendo, o que Ele mais quer, o que Ele mais anseia, é transformar a vida de cada ser humano. Ele quer que todos nós nos salvamos. É isso que Ele quer. Depende só de nós. Às vezes nós pedimos, Senhor, eu não quero ser dessa forma, me transforma. Mas na realidade nós não estamos pedindo mesmo por quê?
Com sinceridade. Uma vez eu ouvi um irmão falar, fazer uma pregação, não adianta a gente ajoelhar aqui e pedir ao Senhor para nos ajudar a vencer esse mal, mas terminou, levantou, já está pensando novamente em praticar aquilo? Já está pensando. Porque nós não estamos pedindo com sinceridade. Mas às vezes nós queremos ser sinceros. Nós não somos sinceros, mas queremos ser. Então, se eu não sou sincero também, eu posso pedir também a Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda a ser sincero. Me ajuda a ser sincero. E os irmãos não acreditam que Ele vai ajudar? Ele ajuda, Ele vai ajudar. Irmãos, Deus, Ele transforma. Ele transformou Davi. Olha, o pecado que Davi fez, o pecado que Davi cometeu, é um pecado que praticamente é um dos piores. É um dos piores. Um dos piores. É tanto que depois ele escreveu nos Salmos, né? Olha, o meu pecado está sempre o quê? Está sempre diante de mim, está sempre diante de mim. Mas ele escreveu também o quê? Senhor, cria em mim o quê? Um coração puro, renova em mim. Espírito reto. Irmãos, se Deus, Ele perdoou Davi, Ele transformou Davi, Ele tem poder para transformar qualquer um. Ele tem poder para transformar qualquer um. Depende de quê? Da nossa sinceridade. Davi realmente, ele foi sincero. Ele foi sincero. Porque Deus, Ele conhece o coração de cada um. Nós não conhecemos o coração. O homem não conhece o coração do outro. O homem só conhece mesmo as obras, né? Só quando dá os frutos. Aí ele conhece. Mas Deus, Ele conhece. A pessoa pode pecar 10, 20, 100, 200, 500 vezes, mas se ele põe no coração dele, olha, Senhor, me transforma, eu não quero continuar nisso. Eu quero ser uma pessoa limpa, quero ser uma pessoa pura. O outro amigo dele, as outras pessoas não vão acreditar, porque já viu a vida dele como é, porque os homens só veem mesmo como falei, o fruto. Mas Deus se conhece lá o íntimo, Ele sabe se ele vê que aquela pessoa realmente ela quer abandonar a pessoa sincera, Deus transforma, Deus aceita aquela pessoa. Irmãos, e o maior segredo para nós não pecarmos é esse, é não que afastar. Quando é que nós começamos a pecar? Nós começamos a pecar quando? Quando começamos a afastar de Deus, exatamente. Nós começamos a afastar de Deus. Na realidade, nós não somos pecadores quando nós já ali praticamos o pecado. Igual muitos imaginam. Que muita gente imagina que, ó, aquele ali é um pecador porque ele pecou, ele transgrediu ali o sábado, transgrediu o 7º mandamento, ele brigou com o outro na rua, então ele é um pecador. Não. A pessoa já é pecador quando? Quando afastou de Deus, já peca. O pé de laranja, ela se torna laranja quando ela dá a laranja ou antes? Antes. Para nós, para quem não conhece, o homem vê ali tem um pé de ali tem uma árvore, e a pessoa às vezes não conhece, olha, isso é que fruto, não conheço. Aí quando dá o fruto a gente conhece, né? Mas ela não virou aquela planta quando deu fruto, quando antes. Assim é o ser humano. O ser humano, se nós, irmãos, quando nós começamos a distanciar de Deus, nós já começamos a pecar. É por isso que ele fala o quê? Olha, sem mim nada podeis fazer. Estais ligado a mim como a videira, né? Nós temos que estar ligado a Ele, assim como o ramo está ligado à videira, porque senão não tem condições. Se não estivermos ligados a Deus, a Cristo, a Deus, nós vamos ser pecador, nós vamos ser tolo. Nós podemos ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas não vamos ser pessoas sábias. Porque, irmão, não adianta ser não adianta ser inteligente, porque quantas pessoas que são inteligentes e usam sua inteligência para quê? Para fazer o mal para os outros e para eles mesmos, porque o maior mal que faz para a própria pessoa. Agora, a pessoa ser sábia é diferente. E não tem como ser sábia se não estiver ligado a Cristo. Não tem como. E o que Deus mais quer é o quê? É que nós sejamos pessoas sábias. E sem estarmos ligados a Ele, nunca seremos. Salomão, enquanto ele estava ligado a Cristo, ele foi o quê? Foi sábio. Quando ele separou de Cristo, ele já não foi mais o quê? Sábio. Ele continuou uma pessoa o quê? Inteligente. Ele continuou inteligente. Mas sábio já não. Ele continuou inteligente. A inteligência está usando o sangue para o mal. Mas sábio não.
Porque se ele fosse sábio, jamais ele ia pegar e afastar de Deus e adorar o quê? Um pedaço de madeira, um pedaço de pau. Não é isso? De forma nenhuma. Irmãos, o que nós devemos pedir a Deus com sinceridade é que Ele transforme, mude o nosso coração. Porque é isso que Ele quer fazer. Porque realmente, como falamos aqui, nós gostamos do pecado. Porque o pecado realmente ali é fascinante, ele é enfeitiçante. Né? Mas uma vez nós pedimos a Deus para transformar-nos, para mudarmos, Ele vai transformar. E com sinceridade, para isso nós não podemos afastar dele. Temos que ficar ligados a Ele. Davi, os irmãos percebem que o arrependimento dele foi sincero. Só de Deus aceitar ele já foi sincero. O Davi foi chamado depois, porque Deus chamou ele e falou o quê? É um homem segundo o teu coração. Já imaginou? Agora, às vezes a gente pode imaginar lá longe, mas Davi foi uma pessoa privilegiada. Deus privilegiou Davi. Irmão, Deus não faz exceção de pessoas, irmãos acreditam nisso? Não. Deus ele trata todos como igual. Deus ele não é, Deus é uma pessoa imparcial, ele trata todo mundo igual. Se ele perdoou Davi, porque realmente Davi, ele se arrependeu. Qualquer um que se arrepender, ele é tratado como Davi. Qualquer um que se arrepender, ele é tratado como Davi. E nós vimos nos escritos de Davi, nos seus salmos, nos seus poemas, né, ali as suas palavras de conversão. O que ele diz? Olha, escondi a tua palavra no meu coração para quê? O que significa? Escondi a sua palavra no meu coração. Olha, estou sempre pensando em ti, estou comendo a sua palavra, estou sempre, tenho o Senhor sempre diante de mim. É isso que mais importa, irmão, porque afinal de contas, o fim das coisas, o fim de todas as coisas está muito próximo. Está muito próximo. E não compensa ficarmos mais perdendo tempo, que seria um mau negócio. Né? Seria um mau negócio depois conhecermos a palavra, nascermos na igreja, vivermos tanto nesse mundo, sofrer tanto, e depois no fim do tempo da vida perder a vida eterna. Isso não é interessante. Então vamos pedir a Deus de coração, com sinceridade, que Ele transforme o nosso coração, porque Ele vai transformar. Os irmãos podem ter certeza. Para a conclusão, eu peço aos irmãos que repitam comigo a oração de Davi, que é o Salmo 51, versículo 10, que nós já repetimos aqui várias vezes. Salmo 51 e 10. Vamos todos falar juntos? Não precisa nem ler, que já sabemos de cor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito eterno.